Opa, e aí, legal? Bacana. Então, no vídeo de hoje aí eu queria falar um pouco, refletir um pouco sobre o livro de Juízes, livro da Bíblia, né? Livro que está ali depois de Samuel. Você tem lá os Juízes, né? Que é a época em que o povo de Israel ele começa a entrar, né? A tomar posse ali da chamada Terra Prometida, né? A Canaã. Só que quando eles chegam lá nessa terra, Terra Prometida, eles começam enfim, a se misturar ali com outros povos, os povos cananeus, né? Então, alguns povos cananeus, eles se misturavam, subjugavam, outros, eles, eles se misturavam, né? Então, o que acontecia? Quando eles se misturavam com esses povos aí, eles acabavam fazendo a idolatria, eles acabavam sendo idólatras, né? E aí eles se afastavam do caminho de Deus, né? Porque não era o que Deus queria para eles. Então Deus deixava, né? Na Bíblia falar que Deus enviou o inimigo, né? Os inimigos e tal. Mas ali na verdade está querendo dizer que Deus permitiu que os inimigos os afligissem, né? Os inimigos assim dos mais conhecidos do livro de Juízes são os filisteus, né? Os filisteus que foi quem contra o Sansão lutou, o Sansão, o próprio rei Davi, eles lutaram, né, contra os filisteus. Um povo inimigo também do povo de Israel era os moabitas, também foram inimigos do povo de Israel, os amonitas, enfim, os heteus, os jebuseus. Então todos esses povos aí, o Senhor não queria que Israel se misturasse com eles. Só que acabava que o povo era infiel, né? O povo acabava sendo infiel e aí eles acabavam deixando Deus de lado, né? E aí começavam a adorar esses deuses, deuses desses outros povos, né? Eles meio que começavam a se vender, né? Na Bíblia usa-se muito a palavra se prostituir, né? Que é a mesma coisa do que se vender para obter benefícios, né? Para, enfim, para ter uma estada melhor, esse tipo de coisa. E aí o que acontecia? Por eles fazerem esse tipo de coisa ruim aos olhos de Deus, né? Que era se vender para povos inimigos, né? Ir na onda, vou falar assim como se fala aí na gíria, né? Ir nas ideias, ir no caminho do ímpio, né? Ir nas ideias dos povos inimigos, do povo que Deus não gostava, Deus não aprovava, né? O caminho daqueles povos. Então, Deus deixava eles em provação. Aí, quando vinha a provação, o que acontecia? Deus tinha um ato de misericórdia, né? Então, o livro de Juízes fala muito disso, da falta de fidelidade do povo, né? E do ato de misericórdia de Deus, né? Porque Deus, ele ali no livro de Juízes, ele está sempre fiel ao povo, mesmo que o povo se distancia dele e aí o povo clama por Deus, né? Quando está lá se ferrando e tal, Deus tem misericórdia do povo e manda um juiz. É por isso que o nome do livro é Juízes. E juiz, né? A palavra juiz, né, foi traduzido como juiz. Aí quando a gente fala juiz, a gente pensa no magistério, né? Aquele cara que julga lá, no tribunal, né? Aqui no mundo ocidental a gente pensa nisso. Mas na época deles lá, juiz, né, significa um líder. Então, exemplos de juízes, né? Sansão foi um juiz, ou seja, foi um líder do povo. Gideão foi outro líder, outro juiz. Débora e Baraque, líderes também chamados de juízes, né? Esther também foi chamada de juíza, uma espécie de juíza, né? Que liderou o povo. Então, quando fala juízes, eles estão falando de líderes do povo, certo? Aí depois que eles vão começar a ter reis, né? O primeiro rei Salomão, desculpa, foi o rei Salomão, o rei Saul, né? O primeiro rei de Israel foi Saul.
depois que vai ser o Davi, aí Salomão, e aí por aí vai. Bom, então, se você for ler o livro todo de Juízes, você vai perceber que é isso. Você vê o povo, tá lá bonitinho, tá servindo a Deus certinho, com um juiz lá, com um líder israelita. Aí eles entram em apostasia, né? Eles se desviam do caminho do Senhor, e aí Deus deixa eles passarem por provação, né? Aí quando eles veem que eles estão se ferrando, estão se lascando, aí, aí eles clamam a Deus e tal, para Deus mandar um salvador, um juiz e tal, e aí Deus manda um juiz, né? Alguém para liderá-los e tirá-los ali das mãos dos seus opressores, né? E aí Deus vai, manda o juiz consegue livrá-los dos seus opressores, e aí eles voltam a fazer a mesma coisa, né? Depois que eles ficam ali 40 anos, você vê que é sempre assim, 40 anos, 17 anos, 80 anos em paz, sempre assim, os 30 anos, 17 anos, 20 e tantos anos, e aí eles voltam a fazer maldades, a se desviar do caminho de Deus, a se prostituir, né, como diz a Bíblia lá, e aí vêm as provações, né? E aí Deus, por misericórdia, vai lá e manda um juiz para ajudá-los, né? Para livrá-los. E o livro vai se resumindo a isso, né? E um dos juízes mais famosos, né, da Bíblia, né, que eu acho que quase todo mundo conhece, é o Sansão. Né? Sansão, que é, diga-se de passagem, aí, um dos personagens que eu mais acho legal assim da Bíblia, apesar da história dele. O Sansão é um cara que, pô, eu tenho uma admiração aí pelo Sansão. Sujeito homem. Bom, e aí, então, a gente percebe que o livro de Juízes, né, ele é um livro que mostra a misericórdia de Deus, apesar da infidelidade do povo. Certo? Você vê que o povo ele sempre vai caindo ali na infidelidade, né? Ele fica fiel por um tempo, depois começa a adorar outros deuses, né? Aí ideias de povos pagãos e tal. E aí Deus vai lá, por misericórdia, e ajuda eles de novo. E é sempre assim, o livro de Juízes vai se resumir nisso aí. E outro detalhe que eu queria ressaltar do livro de Juízes é que tem histórias assim bem macabras, hein? Tem cada história assim que você... Nossa, caraca, isso aqui parece filme de terror. São histórias assim bem sanguinárias, né? Livro de Juízes, né? São histórias assim bem... para quem gosta assim de guerra, né? Que tem a ver com luta, guerra e tal. É um livro assim bem legal da Bíblia. Né? Conta histórias muito legais. E provavelmente, né, quem escreveu o livro de Juízes foi o Samuel, né, o profeta Samuel, que também foi um juiz, né? Tanto que depois de Samuel que virá o primeiro rei, que foi o Saul, né? Mas o Samuel também foi uma espécie de juiz, certo? Ele era juiz e sacerdote, né, do povo lá de Israel, certo? Bom, então é isso aí, cara. Esse foi o vídeo de hoje, né? Eu queria aí falar sobre esse livro de Juízes, livro que eu estava lendo aí há um certo tempo, né? E eu estava refletindo sobre isso, sobre a misericórdia de Deus, né, com o povo, apesar da infidelidade do povo, certo? Bom, e o que a gente aprende de principal com o livro de Juízes? Que, cara, é melhor você obedecer. É melhor você obedecer a Deus, cara. Obedeça a Deus. Né? Deus falou para você ir nesse caminho, siga nesse caminho, entendeu? Não fica aí indo nas ideias de outras pessoas, de pessoas que não tem nada a ver com, com o cristianismo, com o que Deus quer para você, entendeu? O que Deus quer para sua vida. Então, não fica indo nessas ideias aí, porque, cara, o caminho do ímpio, a própria Bíblia fala, né? Maldito que vai no caminho do ímpio, certo? Cedo ou tarde você vai se ferrar, cara. Então, siga aí certinho no caminho de Deus, certo? Que Deus quer para você, porque Deus quer salvar a sua alma, Deus quer salvar a sua vida, certo? Deus quer que você esteja com Ele no céu, certo? Então, o livro de Juízes nos ensina, né, que o povo de Israel eles caíam em mãos inimigas
por não serem obedientes a Deus. Certo? Então é isso aí. Espero que vocês aí reflitam aí sobre o vídeo e leiam o livro de Juízes. Certo? Vocês vão gostar. Então é isso aí. Falou.